Eu coloquei aqui o tema, né, a aba vilão, mocinha, né, propositalmente, esse título de live. Eu vou explicar sobre o post que eu fiz hoje, né, pra quem não sabe, eu fiz um post hoje muito polêmico, onde algumas pessoas se apegaram à imagem em si, outras pessoas não sabiam nem do que estava sendo dito, outras pessoas nem leram a legenda, né? Algumas pessoas não são da área, não são profissionais, logo não entenderam, porque foi um post destinado mais aos profissionais realmente, que é o público que mais me acompanha, embora a gente tenha muitos pais por aqui. O que acontece? Fiz um post hoje com uma imagem forte, né? Mas pra mim é uma imagem tão forte quanto um indivíduo receber um choque elétrico, quanto um indivíduo, você forçar um indivíduo a sentar, você, enfim, fazer qualquer forma de terapia que não seja, que não respeite o indivíduo que a gente está trabalhando, né? Então, o que acontece, gente? Vamos primeiro dar um pouco de contexto, porque tem muita gente nova. Todo dia tem gente nova chegando aqui, eu fico muito feliz. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar um pouco de contexto nisso aqui, né? Quem sou eu, né? Quem é a Michelle? A Michelle é uma pessoa que a primeira graduação dela, depois você vê, Lândia, é do Dalai Lama. Depois você vê, fica aqui, depois você vê sobre ele. Quem que é a Michelle? A Michelle é uma pessoa que a primeira formação dela foi Direito, que que entrou na faculdade com 17 anos, sem saber muito o que queria, e fez faculdade de Direito, mas que nunca advogou, que não fez prova da UAB, então nunca advoguei. E quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho, né, que hoje tem 11 anos de idade, eu fui estudar essa área e depois eu fiz faculdade de pedagogia, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, em análise de comportamento aplicada, numa época que a análise do comportamento aplicada estava começando a pegar mais no Brasil. E sou uma pessoa que estuda sobre autismo e análise do comportamento aplicada desde 2014, que foi o ano que meu filho teve diagnóstico. Então agora em maio, mês que vem, faz 9 anos que eu estudo sobre análise do comportamento, que eu faço curso sobre isso, que eu leio e estudo incansavelmente sobre isso. Já fiz vários treinamentos fora do Brasil, tenho 2 certificações internacionais, montei o IEAC, montei uma pós-graduação em análise de comportamento aplicada porque eu queria democratizar o acesso à análise do comportamento numa época onde as pessoas tinham que andar muitos 1000 quilômetros para sair de suas cidades, irem fazerem pós fora de suas cidades, deixando suas famílias, viajando, colocando sua vida em risco aí nas cidades. Boa noite, Simone. Colocando sua vida em risco aí nessas estradas. Cursei um programa em Ciências do Comportamento dentro de uma universidade pública tradicional em Ciências do Comportamento. Meu filho já teve intervenção em terapia ABA por alguns profissionais diversos. Enfim, sou uma pessoa que estou há 9 anos vivendo esse mundo aí intensamente. 7 dias por semana é o que eu sempre falo. Durmo e acordo estudando e fazendo isso. Até que isso se tornou uma empresa que se tornou o ganha-pão da minha família, né? E eu montei uma empresa que tem análise do comportamento no nome. Então, corrigi ele, fiquei brava com ele, inclusive, Gabi. Fiquei brava com ele. Eu falei, você escreveu o método? Como assim? Apaga! Aí ele falou assim, me corrige. Então, eu tenho uma empresa que se chama Instituto de Educação e Análise do Comportamento, né? E eu pensei nesse nome, Instituto de Educação,
Porque eu sempre gostei de estudar a intersecção da análise do comportamento aplicada à educação, aplicada para o ensino de comportamentos acadêmicos e pedagógicos. Só que para a gente ensinar comportamentos acadêmicos e pedagógicos, nós precisamos ensinar linguagem, comunicação, algumas habilidades básicas. Mas não basta pra gente só aprender sobre a análise do comportamento, nós também temos que estudar sobre transtornos do neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, e tem algumas habilidades, como eu sempre digo aqui, que são difíceis de serem ensinadas e treinadas. Será que nós conseguimos ensinar um profissional a ser mais humano? A se colocar no lugar daquele que ele atua? A ser uma pessoa do bem, a ser uma pessoa honesta, a agir com verdade? Será que a gente consegue ensinar isso num curso de pós-graduação ou num curso extra? Que bom, Simone, que você é nossa aluna na pós. Fico muito feliz e agradeço a confiança. Então, será que é possível a gente ensinar isso, né? Então, assim, o que acontece? Eu vim de uma época que parece que faz pouco tempo, mas hoje em dia o tempo tá passando muito rápido. A percepção de tempo e a velocidade com que as coisas estão ocorrendo, ela é muito rápida. E isso acelerou muito no mundo que nós estamos vivendo também pós-pandemia. E o que acontece? Eu vim de um mundo onde se defendia que apenas psicólogos poderiam ser analistas do comportamento, que pessoas que não viessem da psicologia, elas não poderiam ser analistas do comportamento, onde só quem era analista do comportamento é quem tem mestrado. Quando eu comecei a ensinar sobre VibMap, existia uma cobrança enorme dizendo que só psicólogos ou que só analistas do comportamento poderiam utilizar o VibMap. Então, todas essas coisas, todas essas fases eu já enfrentei. A época que diminuíam cursos online, cursos EAD, porque diziam que era um cursinho EAD, um cursinho online. E aí, depois, durante a pandemia, essas mesmas pessoas que criticaram esses cursinhos online, elas começaram a dar cursinhos online, né? Que engraçado, né? Que quebra de paradigmas, que mudança de narrativa conforme aquilo vai te beneficiar. Mas, ok. Então, eu sou uma pessoa que viveu tudo isso, que tá aqui na rede social desde 2015, por aí. Então, já passei muita coisa por aqui. Então, quando eu tenho um nível de maturidade suficiente, embora me disseram hoje que eu tenho 12 anos de idade, né, e que sou infantil, colágeno da minha pele agradece, mas o que acontece? Eu tenho um nível de maturidade suficiente, de maturidade de conhecimento, no sentido do conhecimento, de poder criticar a área que eu atuo e de poder criticar a área que a minha empresa tem o nome, Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Por quê? Porque nós temos que sim levar em consideração que é uma área que tem uma história ruim. Tem uma história e uma história que ela ainda acontece nos dias de hoje. Pois é, Poliana, eu precisando, né? Não tô nem usando colágeno, né? Mas me disseram que eu tenho 12 anos. Mas o que acontece? A gente não pode ficar cego. E esse é o ponto do post. Não é porque eu tenho uma empresa com nome análise do comportamento e eu tenho uma pós-graduação em análise do comportamento, eu tenho outros treinamentos que são baseados em análise do comportamento. Não é porque por causa disso que eu posso ficar cega e não criticar a área, não criticar práticas erradas. E é isso que justamente tem uma galera muito bacana hoje em dia que tem trabalhado nisso, que tem feito isso.
E ao longo aí do mês de abril, do mês de maio, do mês de junho, vocês vão ter acesso a esses conteúdos que eu tenho gravado com toda essa galera que faz críticas à área, que faz críticas a teóricos da área, a pessoas da área, justamente, entendeu? Então, assim, essa semana, no sábado, já pra avisar pra vocês. Ai, mas que saco. Para, Siri. Siri, para. Quando não é a Alexa, é a Siri que começa a falar. O que acontece? Cada pessoa vai ter um jeito de falar, né, Poliana? Cada pessoa vai ter um jeito de falar. E eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha personalidade. Cada pessoa vai ter um jeito, né? Vai ter um jeito de ser, vai ter um jeito de falar. E a minha forma realmente, ela é fruto do mundo que eu vivi, né? E falando em termos aí analíticos comportamentais, das contingências às quais eu fui exposta, né? E das punições às quais eu fui submetida, e a gente acaba ficando um pouco assim. Não vi nada de errado na forma como eu falei, não vejo nada de errado na forma como eu falei, mas críticas, elas precisam ser feitas, né? Eu acho também, né? Ninguém precisa concordar comigo, não. Entendeu? Mas o que acontece? No sábado vai sair um vídeo de 2 horas. Tá certo. Se eu não lido bem... Isso que eu encontrei. Ô, Siri, para! Se eu não lido bem, né? Quem sabe eu vou aprender ainda, né? Estamos todos aqui em constante evolução e constante aprendizado. E aquilo que a gente não gosta, a gente não acompanha o conteúdo, a gente não consome aquele conteúdo. É exatamente isso, né, Fernanda? Exatamente isso, né? Pra que a pessoa tá consumindo, né? O conteúdo que não gosta, que é de uma pessoa imatura, que é de uma pessoa infantil. Você não concorda com alguns pontos trazidos, tá tudo certo. Vai ter que ver o que é melhor. Consumir o conteúdo sabendo que eu sou uma pessoa, sim, limitada, ou não consumir o conteúdo. Você vai ter que resolver isso dentro de você, o que é melhor pra você, o que te beneficia, né? Pensando aí único exclusivamente no que é melhor pra você, né? Eu costumo fazer isso. Paciência, né? O que acontece? A gente... Caracas, a Siri não para de falar aqui. O que acontece? Sábado, então, vai sair um conteúdo onde eu gravei com o Dr. Daniel Legoff, onde a crítica dele à análise do comportamento aplicada dentro do movimento da neurodiversidade. Então, a gente passou 2 horas conversando, falando um pouquinho sobre a história da ciência do comportamento e uma série de coisas. E sobre o livro dele, que tem quase 500 páginas, que vai ser lançado no sábado, né? O Dr. Daniel Legoff é um neuropsicólogo canadense, autor da terapia baseada em Lego, eu já traduzi o livro dele, uma pessoa que tem aí décadas e décadas de atuação e é uma pessoa que não é fã de análise do comportamento. E eu tenho amizade com ele, eu valido, entendo os pontos que ele traz de crítica, e muitos são pontos de crítica que nós mesmo, analistas do comportamento, fazemos, né? Mas a análise do comportamento, ela tem uma fama, e quem já estudou, quem fez faculdade de psicologia e teve professores da análise do comportamento, pode já ter observado esse comportamento de rigidez comportamental por parte dos analistas do comportamento. Eles não toleram bem as críticas. E aí, falando de crítica, né, ninguém gosta de ser criticado, né? Eu vou ser hipócrita aqui se eu for falar que a gente gosta de ser criticado. Mas tem uma coisa que eu tenho estudado, e eu falo muito aqui com
com algumas pessoas no direct que sabem que eu estudo sobre estoicismo, é que a gente não pode ter nem críticas, nem elogios afetando o nosso comportamento. Nós temos que manter uma posição de sermos mais neutros e menos apaixonados. Então você não pode fazer com que nem o elogio que o outro traz de você e nem a crítica que o outro traz de você, que ele afete o seu comportamento e que ele afete aquilo que você pensa sobre você, né? Então é algo que eu tenho buscado trabalhar muito comigo e que eu tenho melhorado muito nesse sentido, né? E que as críticas que você talvez acha como construtivas para o outro, não necessariamente elas são. Porque é sempre esse argumento. Ah, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva para com a sua pessoa, né? E nem sempre é. Como que a gente vai pegar dicas construtivas daquele que não construiu nada? Então, a gente precisa também pensar sobre isso. Ah, Michele, mas por que você critica a área? Por que você critica? Critico porque eu estudo a área. Critico porque eu treino outras pessoas na área. Critico porque eu sou mãe de um indivíduo autista. E a gente tem um grande problema, e aí é um ponto de crítica da análise do comportamento, vinda de autistas adultos, por exemplo, do movimento da neurodiversidade. O livro do Dr. Daniel bate em cima disso, né? É uma crítica à análise do comportamento diante da visão do movimento da neurodiversidade hoje em dia, ou seja, da forma como nós vemos o autismo. Então, nós temos uma visão diferente do autismo hoje. Uma visão de um cérebro diferente, uma visão que nós precisamos aceitar esse cérebro diferente, uma visão de que os autistas eles não querem ser curados. Então existe um movimento enorme nos Estados Unidos de anti-ABA, né? De anti-ABA. Então quando eu falo ABA, tô falando de ABA. Então assim, se você buscar aqui mesmo nesse Instagram, você vai encontrar muitos produtores de conteúdos no Instagram, no TikTok, principalmente. O TikTok é cheio de autistas adultos que fazem críticas muito severas à análise do comportamento. E que eu entendo eles, eu valido a experiência deles, eu valido as emoções deles. E eu entendo porque a análise do comportamento, de fato, ela deve, né? De fato, ela deve mesmo. Porque ela tem uma história ruim. E nós ainda temos pessoas nos dias de hoje com visões que não vão mais de encontro ao movimento da neurodiversidade, ao respeito ao autista enquanto indivíduo, mas nós temos muitas pessoas trabalhando para melhorar a área, nós temos pessoas trabalhando veementemente para melhorar a área. E nós temos, inclusive, analistas do comportamento certificados internacionalmente, e vocês vão ver conteúdo sobre isso por aqui, que são autistas, né? Então, assim, nós temos isso. E aí a gente precisa entender o que é a aba, onde muitas das pessoas que comentam no post acham que é um método. E quando eu tenho uma compreensão de que ela é um método, ao invés dela ser uma ciência, eu tenho uma forma de atuação totalmente diferente. Porque se eu entendo que algo é um método, eu entendo que eu preciso passar por esse caminho aqui. Eu não posso passar por esse caminho aqui. Porque se eu passar por esse caminho aqui fora desse aqui, que está delimitado aqui dentro, o método deixa de ser o método. Deixa de haver uma fidedignidade daquele método. Por quê? Porque eu tô saindo daqui de dentro. Quando eu enxergo uma ciência, eu não preciso passar aqui por esse caminho. Eu posso passar por aqui, eu posso passar por aqui, eu posso passar por aqui, eu posso passar por aqui. Porque eu sei que a ciência é muito mais ampla do que um método. Então, as pessoas, elas buscam uma fórmula milagrosa, elas buscam programas de ensino pronto, elas buscam planos
educacionais individualizados prontos. Claro que uma coisa é você ter um modelo para você se basear, isso é uma coisa. Outra coisa é você querer pegar uma fórmula e você aplicar para todo mundo, sem respeitar a individualidade de cada um, o que já seria terrível. Mas principalmente quando eu falo de autismo, eu falo de um espectro, né? O transtorno do espectro autista, e eu vou ter aí diferentes pessoas dentro deste espectro totalmente diferente, né? Exatamente, Fernanda. O povo vive me pedindo material para comprar. Então, assim, a gente precisa entender essa ciência. Então, quando eu entendo que é uma ciência, eu tenho uma prática totalmente diferente. Então, algumas pessoas acham que aba é uma coisa, aba é diferentes coisas para diferentes pessoas, a depender do nível de formação que essa pessoa tem. Então, algumas pessoas chamam de terapia, outras pessoas chamam de profissão, outras pessoas acham que é um tratamento para problema de comportamento, outras pessoas acham que é um método. As pessoas vão ter diferentes conceitos, mas o que eu posso afirmar para vocês com toda certeza é que a análise do comportamento aplicada, então a ABA, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, ABA, é uma ramificação da análise do comportamento, que é uma ciência. E é uma ramificação da análise do comportamento em que eu vou ter procedimentos que vão vir derivados de princípios comportamentais, de princípios da ciência do comportamento, onde eles vão ser sistematicamente aplicados para melhorar resultados socialmente significativos. E aí eu vou ter diferentes áreas de aplicação dessa ciência. E aí eu vou ter pessoas dentro dessa ciência que algumas vão trabalhar com idosos, outras vão trabalhar com emagrecimento, outras vão trabalhar com alta performance, outras vão trabalhar com a aplicação desses princípios dentro de uma empresa. Então não é um método para o autismo. E é um dos grandes pontos que não é um método, é uma ciência. E aí essa ciência, ela tem diversas aplicações. Só que essa ciência sozinha, ela não se basta. Você precisa de conhecimentos de outras coisas para que você possa aplicar ela dentro dessa população. Então nós temos centenas de estudos de aplicação dos princípios da ciência do comportamento para idosos com Alzheimer, com demência. Mas isso não significa que eu, que sou uma analista do comportamento, estou pronta para trabalhar com idosos com Alzheimer. Eu conheço dessa população, eu conheço do Alzheimer, eu conheço das peculiaridades que um idoso tem, dos cuidados que eu tenho que ter ao trabalhar com um idoso. Entendeu? Então, assim, exatamente, Fernanda, eu não mudei nada do que eu falo, eu continuo falando a mesma coisa por muitos anos, né? Claro que aprimorei uma coisa aqui, outra ali, melhorei, implementei coisas novas que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Então, a gente precisa ter essa clareza da aplicação dessa ciência. Para que eu vou usar essa ciência? Ora, você tem que pensar que o que você quer com o indivíduo com atraso no desenvolvimento? O que você quer? Você quer que um indivíduo com atraso no desenvolvimento se desenvolva? Ele tem um atraso, ele tem habilidades que ele não adquiriu. Você quer que ele as adquira. Se ele não fala, você quer que ele fale. Se ele não escreve, você quer que ele escreva. Se ele não lê, você quer que ele leia. Se ele não vai ao banheiro sozinho, você quer que ele vá ao banheiro sozinho. Então, existe um atraso. Você quer que essas habilidades sejam adquiridas. E o que nós temos dentro do autismo também? Nós temos muitas vezes problemas de comportamento, que inclusive muitas vezes decorre desses atrasos na aquisição dessas habilidades. Porque se eu tenho um indivíduo que não fala, que não se comunica, ele muito provavelmente vai ter vários problemas de comportamento. Mas aí que entra, hoje, nós estamos com uma visão do autismo e toda essa questão da neurodiversidade de uma maneira diferente. Será que nós precisamos tratar todas as questões do autismo?
Será que nós precisamos ver o autismo como uma série de problemas de comportamento? O que você enxerga como problema de comportamento? O que você está falando que é um problema de comportamento? Porque uma coisa é um indivíduo se bater, bater no outro, bater a cabeça na parede, bater no coleguinha. Isso é um problema de comportamento. Agora, um indivíduo fazer estereotipias, né? Balançar as mãos, ou qualquer outra estereotipia, estar com um objeto nas mãos, ter uma ecolalia vocal, ficar repetindo sons ou repetindo frases, palavras. Será que a gente precisa tratar todos estes problemas, essas questões ou estes comportamentos? Será que isso é um problema de fato? Então, será que isso é um problema? Então, esse é um ponto que muitas pessoas que estudam análise do comportamento, elas têm se dedicado a pensar sobre isso. Elas têm se dedicado a mudar a sua forma de ação, de atitude, o contato visual. Exatamente. Será que a ausência de contato visual é um problema? E aí eu fiz um post também que deu um trelelê danado sobre isso. Todo post que eu faço, né? A não ser os que eu faço só técnico mesmo, não emito minha opinião, aí esse ninguém quer nem ver, né? Estudar mesmo o povo não quer não, mas saber das minhas opiniões e as tretas o povo quer. Exatamente. E aí, eu tô lendo um livro que eu trouxe dos Estados Unidos, que é esse aqui, ó. Que eu até falei pro Gilvan, que eu fiz live com ele, que é autista. Falei que vou mandar pra ele umas páginas pra ele ler. Beyond Behaviors. Para além dos comportamentos. E eu tô lendo aqui, comecei a ler inicialmente, e aí tô lendo aqui um capítulo sobre autismo especificamente, que eu fico revendo as minhas práticas, e é muito do que a gente discute nos encontros de prática supervisionada com a galera que faz curso aqui. Será que o que eu estou fazendo está ferindo o autista? Está respeitando as suas preferências sensoriais? Está respeitando a sua forma de ver o mundo? Será que eu forçar um contato visual, eu segurar no rosto de uma criança, ou mesmo que eu não segure, mas de alguma forma eu force esse contato visual, será que isso não é prejudicial? Eu estou gerando mais estresse? Que poderá estar gerando um trauma? E isso vai prejudicar o aprendizado dele, vai prejudicar mais ainda a interação social e todas as consequências que vão decorrendo disso. Sabe? A gente precisa pensar muito nisso. É muito isso que eu tô estudando no momento, que eu tô questionando essas práticas, né? Não só eu, mas outros analistas do comportamento, em especial nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei, porque eu não convivo muito com a galera, eu convivo com a galera que faz curso com a gente, que são profissionais, é a minha opção que eu fiz da vida, né? Mas eu fico pensando muito nisso, muito, né? Então, assim, e aí, nesse livro, no capítulo 7, ela conta a história de um menino, né, chamado ali que antes era chamado, né, de autista de alto funcionamento, ou seja, que a gente nem utiliza mais esse termo, mas que, às vezes, comumente no vocabulário dos pais, esse termo é utilizado. Onde ele tinha um aprendizado muito bom, tinha as habilidades cognitivas ali muito bacanas, mas ele tinha um problema de comportamento na sala, que era ficar estralando os dedos assim, ó, na frente do olho. E isso foi tido como um problema de comportamento pela professora dentro da sala de aula, porque ela falou que isso era um comportamento que atrapalhava o resto da sala e que isso era um problema de comportamento, logo isso deveria ser alvo de tratamento, de um plano de tratamento para este comportamento. E aí essa psicóloga fala muito isso, que ela considera muito que... Ela tem uma frase que ela fala que é assim: a gente deve encorajar a criança a mudar o seu próprio comportamento antes de entender funcionalmente para
para que aquele comportamento serve para aquele indivíduo? Para que ele faz isso? Funcionalmente, por que ele faz isso? Por que isso é importante para ele ficar assim? Tem alguma função para ele? E se eu for olhar sobre uma ótica só da análise do comportamento, eu vou ver isso como um problema de comportamento, vou analisar a função de comportamento, vou começar a olhar para o contexto, vou fazer a análise funcional desse comportamento, mas talvez eu vou ignorar questões internas que esse indivíduo tem. É o ponto que eu sempre bati, que a Fernanda trouxe desde o primeiro curso que eu fiz com vocês. Você sempre falou dessa questão de olhar para o desenvolvimento infantil, olhar para o desenvolvimento sensorial, respeitar as preferências sensoriais do indivíduo. E eu sempre fui o quê? Contra, então. Eu sempre, de certa forma, fui ali contra a corrente majoritária dentro da análise do comportamento que trazia certas condutas que eu não achava que eram condutas humanas, bacanas. E isso que lá em 2016, lá em 2017, lá em 2018, nós estamos em 23. Pois muito que bem. Desde 2000, vamos dizer aí, 21 talvez, acho que 21, desde 2021, a gente tem tido um movimento de crítica muito grande da terapia ABA. Feito por quem? Pelos autistas adultos, que hoje se manifestam, que hoje dão a sua opinião e falam assim: você lembra quando eu fazia terapia assim, assim, assado? Eu não gostava, isso me feria, isso me fazia mal. E aí começou a haver uma pressão grande. Junto disso, nós temos a história do choque na terapia ABA, que são centros, um centro especificamente, que eu tenho certeza, mas eu acho que não é só esse, mas um centro The Judge Rotenberg Center, um centro na região de Massachusetts, dos Estados Unidos, que faz uso de choque elétrico, e o seu corpo de diretores dessa instituição é composto por vários analistas do comportamento. E a principal associação internacional de análise do comportamento até hoje não se manifestou contra o choque elétrico e deixa que pessoas desta instituição palestrem nesse evento, que inclusive vai acontecer no mês que vem. Eu gravei um vídeo com um analista do comportamento dos Estados Unidos, que é autista, o Brian, The Beard Behaviorist, o Instagram dele, onde ele conta direitinho essa história do Judge Rotenberg Center, dessa questão do choque na aba. Eu tenho destaques aqui no perfil sobre isso. Só que muitas pessoas da área, elas continuam indo nessa conferência de análise do comportamento, de certa forma, continua apoiando os seus mestres que eu falo. Quando eu falo seus mestres, tô falando de diversas pessoas. Tô falando de diversas pessoas na análise do comportamento, muitas das quais eu nem conheço. Não tô falando de João, Pedro, José. Mas existiu um movimento forte dos analistas do comportamento dos Estados Unidos, de uma parte deles, de fazer um boicote a essa associação. Essa associação não é inclusiva, mas vai sair conteúdo sobre isso. Então, quando eu falo certas coisas, eu falo com embasamento. Eu falo porque eu sei aquilo que eu tô falando. Agora, se você não está aberto para ouvir porque você acha que você já sabe, exatamente, eu coloquei isso é coisa do ano passado. Isso já, tem mais de ano isso. Agora, se você não tá aberto para ouvir porque você já sabe, não tem por que você ouvir ou você rebater nos comentários e você gastar a sua energia com isso. Não tem por quê. Porque você não quer ouvir. Se você não tá aberto para ouvir, você não tá aberto para aprender. Você não sabe aquilo que você não sabe. Você não sabe dos fatos. Você não sabe nem o que você tá falando. E a gente tem muito médico, muito profissional que nem sabe de análise do comportamento, sabe lá da medicina, da área dele. Mas agora todo mundo é especialista. Eu não sei de um monte de coisa, né? Da parte de desenvolvimento do cérebro, de neurociência, eu não sei de um monte de coisa. Mas de análise de comportamento eu sei. De autismo eu sei. Né? De transtorno do neurodesenvolvimento eu sei. Tenho aprendido muito sobre metodologia científica.
Ainda preciso aprender mais, mas de análise de comportamento eu sei. Se tem uma coisa que eu sei bem é da análise de comportamento. Então, assim, são esse é o ponto, essas são as críticas, essas são as discussões que estão tendo e que muitas pessoas fecham os olhos porque, sim, não querem ter a desaprovação dos seus mestres, porque existe, sim, uma crítica ferrenha, forte nos Estados Unidos contra pessoas muito poderosas dentro da área que você nem sabe quem é. Você nem leu esses artigos. Você nem leu os livros dessas pessoas. Você nem sabe o que é. E aí eu tento trazer conhecimento aqui. Eu tento democratizar esse conhecimento. E quem é aluno meu e encontra comigo a cada 15 dias, já sabe de tudo, já tá, craque. Porque a gente discute tudo isso a cada 15 dias em 3, 4, 5 horas de encontro. Onde a gente discute casos, a gente discute questões atuais, a gente faz uma série de coisas. Então, tem uma galera que tá aí já sabe de tudo isso. E eu busco trazer esse conteúdo aqui pro Instagram, né? Na medida do que a gente pode. Mas nem todo mundo quer aprender, porque você não tem como você aprender aquilo que você já acha que você sabe. Como a Fernanda me lembrou e que eu gosto de estudar sobre o estoicismo, epitecto, né? Essa frase não é minha. Não é possível você aprender aquilo que você acha que você já sabe. A filosofia estoica já nos traz isso. Então, esse é o ponto, tá? Então, assim, a terapia ABA, ela é muito boa, ela é muito benéfica, eu acredito 120%, 200% nela. Só que da mesma forma que ela pode fazer muito bem, ela pode fazer muito mal. E é por isso que nós temos agora, discutindo na análise do comportamento, alguns termos novos, que é o quê? Começou com ABA progressiva, Progressive ABA, ABA progressiva. Agora já tá, que foi até uma treta que surgiu dentro da análise de comportamento essa semana, com uma galera também, que foi o seguinte, o cara que fala de Progressive ABA, eu até tenho um livro sobre isso, esse cara, agora, ele tá falando que ele inventou o Compassionate ABA. E é o mesmo cara que já falou em convenções e em palestras que, como é que chama? Pinch? O que é isso aqui? Beliscava, que beliscava crianças. Ele já falou. E agora ele tá vindo e falando, quem criou esse termo aí, Compassionate ABA, aba compassionada. Procura no dicionário o que é compassionado. Eu nem conhecia essa palavra. Eu sei inglês, compassionate, sei o que é. Mas nem tudo que a gente sabe em inglês, a gente sabe a tradução exata em português. Você sabe o que significa, mas você nem sempre você sabe a tradução exata. E a tradução exata é compassionado. E aí você vê no dicionário o que é compassionado. Eu fui olhar. Quer dizer humano, compaixão. Então é você agir na sua prática de maneira humana, com compaixão. O que é compaixão, né? Eu entendo que compaixão é eu me colocar no lugar do outro, eu ter empatia pelo outro, né? Eu faço essa leitura. E aí, esse cara agora tá falando que ele inventou o termo Compassionate ABA, que ele não inventou o termo Compassionate ABA, aba compassionada. E aí é toda essa discussão que está tendo, que vai contra, gente, os mestres, os deuses, as pessoas mais antigas, as pessoas de laboratório, as pessoas mais tradicionais, chamem como vocês quiserem. Se eu falar que é antigo, vai falar que eu tô discriminando, enfim. As pessoas mais tradicionais, as pessoas que tiveram uma formação mais tradicional. Então, a gente está buscando formar profissionais que incorporem a compaixão, a humanidade dentro das suas práticas. Por isso o termo Compassionate ABA, aba compassionada. E aí, o que acontece? A gente tem um outro termo novo também. A gente vai até ter uma aula sobre isso na pós. Que é aba baseada
Como é que eu vou traduzir isso? É Trauma Informed Practice. É você ter uma prática informada por trauma. O que é uma prática informada por trauma? O que é trauma? E aí nós já estamos, assim, no nível de discussão do conceito de trauma para análise do comportamento, para a gente conseguir fazer definições mais operacionais, mais objetivas, enfim, é uma discussão mais profunda. Mas, assim, a gente precisa entender, gente, que ser exposto a situações traumáticas, e aí para cada indivíduo ele vai ter um conceito diferente de situações traumáticas. E aí eu acredito que os psicólogos é uma área que eles dominam muito, né? Essa questão do trauma, do cuidado com o outro, assim, eu achava que era, né? Mas eu tenho visto alguns psicólogos com algumas práticas que eu fico preocupada com o nível dos psicólogos, mas ok, isso eu quero acreditar que é minoria. Mas assim, o psicólogo ele tem muito essa questão do cuidado com o outro, né? O cuidado com o ser humano, a compreensão, né? Eu vejo a psicologia assim, uma profissão do amor, né? Então, o trauma, a terapia ABA baseada em trauma, é aquela terapia em que quando eu sei que um indivíduo, eu levo em consideração os traumas que aquele indivíduo ele foi exposto. E não necessariamente, às vezes, ele foi exposto a algum trauma em terapia, mas ele pode ter sido exposto a algum trauma em casa, em algum outro ambiente. A gente sabe que indivíduos autistas estão mais predispostos a sofrerem situações de abuso, por exemplo, de abuso de vários tipos. Então, o que são situações traumáticas? Abuso, negligência, violência em família, abuso no uso de substâncias, discriminação. Então, tudo isso, a literatura, tem literatura que estuda só isso, que estuda o prejuízo que isso causa no cérebro, né? E aí entra a galera que estuda o cérebro, que não sou eu. Mas que tudo isso tem um efeito no desenvolvimento e tem um efeito na habilidade de aprender. Então, quando eu tô formando um terapeuta ABA, eu preciso formar alguém que está pronto também para lidar com essas situações em trauma. Por isso que nós estamos falando de quê? ABA baseada em traumas, né? Terapia ABA baseada em trauma. Trauma informed. A gente é informado por possíveis traumas que aquele indivíduo possa ter sofrido. E a gente tem um estudo do Washington State que mostrou que 80% das crianças elegíveis nos Estados Unidos para serviços de educação especial foram expostas a trauma. Então, foram expostas a algum tipo de trauma. E a gente tem também diversas outras literaturas que trazem que indivíduos com atraso no neurodesenvolvimento, a gente tem alguns de autistas especificamente que nos mostram que estão mais sujeitos a abusos sexuais, estão mais sujeitos a sair na rua e ficarem perdidos, tem um nome para isso em inglês. Então, o terapeuta ABA, ele precisa levar em consideração essas características. E às vezes essa ciência, ela é uma ciência fria demais, ela é baseada somente em dados, ela tem um senso de impessoalidade muito grande, em nome de uma generalização de comportamentos, né? Então, assim, ela tem esses problemas que a gente pode consertar isso quando eu tenho terapeutas bem formados e pessoas que receberam formação e treinamento não só na ciência em si, nos conhecimentos e princípios básicos da ciência, mas numa aplicabilidade desses princípios, levando em consideração a população que eu estou atendendo, os traumas que essa população pode ter sofrido, levando esse conhecimento de transtorno do neurodesenvolvimento, de desenvolvimento infantil. Então, esse é o ponto. E muita gente fica cego. Por isso o post do Dalai Lama. Eu fico cego e eu não recebo o treinamento adequado dos meus mestres.
Porque o que acontece é que tem um monte de gente fazendo um monte de curso, fazendo um monte de pós-graduação em análise do comportamento, terminando uma pós-graduação em análise do comportamento em 6 meses. Eu tenho gente que fala que é bom em tudo, que domina todas as evidências científicas e é um especialista de autismo e que sabe de tudo, do cérebro, a análise do comportamento, à escola. É porque eu sou uma pessoa limitada. Então, limitada que sou, não consigo dominar sobre neurociência, cérebro, análise do comportamento, questões escolares, inclusão, políticas públicas. Assim, eu não consigo. Mas vai ver que essa é uma limitação minha, específica. Esse que é o problema, talvez. Aí você tem essas pessoas formando analistas do comportamento. E aí você pode estar falando assim... Ai, perdão, gente. Eu com a minha rinite, vocês já sabem. E aí vocês podem estar pensando assim... Não, mas então você está dizendo que só a sua pós-graduação é boa. Só você sabe formar profissionais. Não, eu não posso dizer isso, porque eu não conheço todas as formações... Mas eu sei o nível de pessoas que chegam no meu direct, que chegam no suporte do WhatsApp, que chegam nas nossas mais diversos meios de comunicação. E ao conversar com essas pessoas, nós notamos que elas não tiveram uma formação adequada. As pessoas ficam dependentes de supervisão a vida inteira e não conseguem ser independentes na sua própria área de atuação, porque é uma formação que leva tempo. Né? E você precisa saber de outras coisas. Então, sim, nós estamos constantemente atualizando nossos cursos, nós estamos constantemente trazendo novos temas, nós estamos constantemente trazendo profissionais de fora dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo em português, através de traduções, com legenda, com materiais em português. Então, assim, a gente tá fazendo o que a gente pode para dar essa acessibilidade de conhecimento, mas não é possível você aprender algo que você já acha que sabe. Então, assim, hoje eu comecei a ler esse livro que eu mostrei aqui para vocês, né, Beyond Behaviors, para além dos comportamentos, como usar a ciência do cérebro e compaixão para entender e resolver desafios comportamentais. Então, assim, hoje eu saí da minha zona de conforto, porque começou a falar de cérebro, começou a falar de outras coisas para além da minha bolha da análise do comportamento. Eu me senti desconfortável, eu me senti assim, poxa, parece que eu não sei nada. Eu me senti, sabe, me senti meio pra baixo. Falei assim, caracas, nossa, vou ter que começar do zero a estudar sobre isso aqui, como é que é isso, esse negócio de prática baseada em trauma que eu tinha começado a estudar. Mas é isso, é a ciência evoluindo e eu sinto que eu tenho que evoluir, eu tenho que trazer contribuições e melhoras para a análise do comportamento. E eu não vou trazer essas contribuições e melhoras através de ciência, porque eu não sou cientista, eu não faço ciência, eu não sirvo para fazer pesquisa, eu não sirvo para fazer doutorado. Eu já cursei um mestrado, fiquei 30 meses lá, foi os piores 30 meses da minha vida, eu quase acabei com a minha saúde, acabei com a minha vida, acabei com a minha saúde mental. Então, assim, eu não quero viver isso. Então, eu não vou fazer ciência, eu não vou fazer pesquisa, eu não vou fazer essas coisas. Mas eu posso estudar e fazer a intersecção entre as áreas, estudar sobre análise de comportamento, estudar sobre essas coisas, fazer essa intersecção entre as áreas, gerar meu conteúdo, dar minhas aulas, dar meus cursos. E é isso, quem quiser vir aprender com a gente, seja muito bem-vindo. Quem não quiser, procure aquela pessoa que você confia, que você acha que é mais apropriada para te ensinar, né? Eu não sou perfeita, eu não sei tudo, algumas coisas estou aprendendo, estou em processo, mas sempre busco trazer com rapidez e velocidade aquilo que aprendo para que eu possa compartilhar com vocês e vocês também terem acesso a isso. Porque eu sei que não é todo mundo que pode pagar $600 numa compra de 10 livros na internet, que pode voltar com uma mala cheia de livros dos Estados Unidos, que pode ir para os Estados Unidos fazer treinamentos. Então, assim, se eu, graças a Deus e ao meu trabalho, tenho acesso a isso,
eu quero compartilhar isso com vocês e quero fazer com que vocês também tenham acesso a isso. Não quero ser eu a única detentora do conhecimento. E quero que vocês sejam profissionais e terapeutas que possam utilizar esse conhecimento e colocar na prática de vocês. Mas em nenhum momento quero que ninguém me endeuse e ache que eu sou perfeita e ache que eu sei tudo. Muito pelo contrário, o quanto eu aprendo aqui com vocês, o quanto que eu aprendo no meu direct, o quanto que eu aprendo em muitos dos comentários que são produtivos, né? O quanto que a gente precisa escutar o outro, escutar os autistas adultos que querem, né, falar, né, que querem conversar com a gente, que estão abertos. Mas o questionamento e estudar isso, é você estar em constante evolução, é você estar em constante questionamento. Mas a análise de comportamento é sim uma área diferenciada, uma área onde você endeusa muitas vezes as pessoas, e talvez isso ocorra em outras áreas também. Mas eu falo da análise de comportamento porque é a área que eu tive maior contato. Mas sim, que as pessoas elas têm deuses e são imaculados e você não pode questionar o que eles falam. Por isso a comparação com o Dalai Lama, que era considerado o quê? Nossa! Um deus, um sinônimo de ser humano excelente. E é assim que muitos analistas do comportamento veem as pessoas que formaram eles, né? Que formaram, que estão dentro das academias, que estão produzindo artigos científicos. E a ciência a gente também tem que questionar, não é porque algo foi publicado que essa pesquisa é boa, que essa pesquisa ela é de qualidade. Existem artigos que são a opinião do autor. E aí, onde está a opinião do autor na pirâmide das evidências quando a gente pensa em dados? Então, o post do Dalai Lama, o pano de fundo e o contexto foi esse. E quem é profissional entendeu, né? Quem é profissional, né? Não é quem é formado, de repente, em fonoaudiologia, em psicologia, não. Quem é profissional. Pessoas que estão buscando se aprimorar, entenderam. Podem até não concordar, podem até não gostar de mim, mas muitos entenderam. O pano de fundo foi isso. Então foi uma analogia a questionar sempre. E eu não sei se porque o meu background, né, a minha primeira formação foi direito. Isso é muito comum para um aluno do curso de Direito, que você questione, que você fale, que você pergunte, que você faça várias coisas, né? Sou casada com um advogado, então passei 5 anos da minha vida dentro de uma faculdade de Direito com pessoas assim. Então talvez isso também tenha moldado esse meu comportamento de questionar e de falar. E me surpreendeu muito quando eu entrei no mundo da análise de comportamento e eu vi que a gente não podia fazer isso. Que isso era tido com muito mais maus olhos, né? E vejo pelo tom das pessoas que elas acham isso ruim, elas entendem isso como uma ofensa. Assim como quando eu questionei o diagnóstico na vida adulta, muitos autistas adultos entenderam que aquilo era pra ele, era sobre a história dele, era sobre o diagnóstico dele, quando nada tinha a ver com ele. Muita terapia precisamos todos, né? Então, espero que tenha ficado claro, né? Então, assim, apoio a análise do comportamento. Acho que precisamos ter mais profissionais capacitados. Ainda estamos longe de ter uma área com bons profissionais. Longe na quantidade que a gente precisa. Porque a gente precisa ter bons analistas do comportamento, tanto na parte da terapia, como também na parte escolar. Como que eu posso escrever um plano educacional individualizado para a escola? Como que eu posso planejar uma instrução, um conteúdo, um plano de aula, utilizando da ciência do comportamento para melhorar o nível de aprendizado do meu aluno? A análise do comportamento ela tem excelentes respostas para nós, mas a grande maioria das pessoas ainda nem chegou nesse nível de análise, porque não tem como saber aquilo que você não sabe. E não tem como saber aquilo que você acha que você já sabe. E aí, para os pais, né? E aí, pegando o gancho aqui do que a Amanda colocou, que o filho de 4 anos teve uma piora importante no comportamento após iniciar o ABA, que é a ABA, na verdade. Pode ser que ele esteja
não tá acostumado em ser exposto a determinadas demandas. Muitos profissionais ainda erram muito no nível que eles dão demandas para os alunos, essa rigidez. Tem muitos profissionais que ainda não trabalham com assentimento e consentimento. Então, ou seja, eu só vou fazer aquilo que o indivíduo, ele me permite. Né? Então, tema aí para uma outra live, né? Assent e consent. Assentimento e consentimento. Eu já gravei o quê? 2 conteúdos com autistas que também são analistas do comportamento. Então, tem o conhecimento técnico e são autistas. Isso é maravilhoso. Então, os pais, sempre que você pegar um profissional que tem uma rigidez demais, que não deixa você permanecer dentro da sala, um profissional que ele tem muito medo, ele tem muito receio. Um dos pontos no início da terapia que mais pega é essa separação, por exemplo. Vai pra sala de terapia e fica sem o pai, sem a mãe. Eu sempre bato nessa tecla. Já falei várias vezes em práticas supervisionadas. Falei assim, por que você tá dando... Falo com profissionais. Por que você tá dando esse murro em ponta de faca de não permitir que o pai, a babá, a mãe permaneça dentro da sala com você? Você ainda tá fazendo vínculo com essa criança. Então, assim, infelizmente, a única maneira de libertar os pais é com o conhecimento. E não confie em ninguém. O bom profissional, ele não tem problemas em você perguntar, ele é claro, ele é transparente, ele não tem problemas em você permanecer dentro da sala dele, ele não fica milindrado com isso, ele é claro, ele é transparente, até para a segurança dele mesmo. Né? Porque imagina, uma criança chega para um atendimento e ela já estava com arranhão, por exemplo, em alguma parte do corpo e a mãe não viu e vai ver esse arranhão depois da terapia. E vai que ela pensa que quem fez esse arranhão foi a terapeuta. Então, assim, nós já falamos aqui também sobre casos de maus tratos, gente que fala que tá fazendo em nome da terapia ABA, possivelmente cometeu maus tratos com crianças. Nós tivemos isso aqui. Uma pessoa que era, inclusive, tinha doutorado em universidade pública e tinha uma clínica com esse tipo de prática. Então, assim, gente, conhecimento ele liberta, só que dá trabalho, é canseira, é canseiro. Claro que você não precisa ir para um nível onde você trabalha profissionalmente com isso, como é o meu caso. Mas, ao invés de você ficar lá vendo a fofoca, de, sei lá, ficar vendo lá os stories da Virgínia e essas coisas, você vai ter que estar estudando e lendo. Ao invés de você ficar batendo boca com alguém na rede social, você vai ter que estar estudando e lendo. E vai ter que rever as fontes que vocês buscam conhecimento. Aí, vocês vão ter que identificar e saber separar o joio do trigo, né? Infelizmente, eu não posso ajudar muito nisso. Eu posso ajudar aqui, dando meu conteúdo, dando meu melhor, né? Com os nossos treinamentos, é a forma que eu posso ajudar. Mas você também deve estar se perguntando, mas como que eu vou confiar em você? Como que eu vou saber que o que você está falando é a verdade? Como que eu vou saber que o que você está falando é melhor do que o fulaninho lá do outro perfil, do canal no YouTube, que tem sei lá quantos mil seguidores, fala? Aí só o tempo. Aí você vai ter que consumir os 2 conteúdos e ver, colocar na prática, ver o mundo como é, pra você conseguir conseguir fazer essa distinção aí e viver nesse mundo. Infelizmente não tem jeito, né? Eu tô aqui dando o meu melhor, fazendo meu trabalho, com muita tranquilidade. Estudando bom senso, né, Fernanda? Justamente, acho que é por aí, entendeu? Mas o conhecimento é fundamental. E sim, existe um maior número de terapeutas ruins do que bons, infelizmente. Na minha opinião. Com base no que, Michele? Com base no que eu vejo aqui nesse Instagram de meu Deus, com base no que eu vivi com meu filho, das terapias que nós já consumimos. Sei lá, eu acho que toda área é assim.
sei lá, se você for buscar um dentista, um médico, às vezes você tem que ir em 5 médicos diferentes até você achar um bom. Sei, talvez seja assim em todas as áreas, né? Quanto mais gente você tem, não necessariamente quer dizer que você vai ter mais gente competente, né? Sei. O autismo é como qualquer outra área, pense assim. Um médico que você vai, um fisioterapeuta, enfim, qualquer serviço que você contrata, né? Uma pessoa para construir sua casa, que às vezes vai fazer besteira. Toda área, né? Todo serviço que você contrata, seja na saúde, seja fora dela, entendeu? Então, gente, é por aí, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado porque eu sei que tem muita gente que confia muito em mim e eu sempre falo isso, eu sempre busco honrar a confiança de vocês todos os dias, todas as minhas formas de estudar, de trazer o conteúdo, sim, muitas vezes de provocar, porque às vezes é preciso essa provocação, é preciso chamar a atenção para certas coisas, pra gente ficar mais presente para isso, é preciso tudo isso, né? É muita coisa quando a gente tá chegando agora, né? E Janaína pode ser lúdico, tá? A sua sessão pode, deve ser lúdica. Quem trabalha com criança pode, deve ser lúdico. Você ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que gosta de trabalhar com criança, ser uma pessoa que gosta do que você faz, né? Isso é muito importante. E a gente vai continuar trabalhando e gerando conteúdos porque eu sei que eu tô fazendo o correto, né? Eu sei, não sou perfeita, mas eu sei que o que eu tô fazendo vem de muita verdade, de muita clareza, de muita transparência, de muito compromisso com a verdade, deixar que cada um tome as suas decisões. Eu tenho muita tranquilidade, muita, tá? Então é isso. A gente continua estudando, continua trabalhando, continua fazendo o que precisa ser feito e a gente segue, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Principalmente quem trabalha em escola, todos os professores, as pessoas que trabalham em creches, tá? Eu quero dizer pra vocês que todos vocês estão nas minhas orações, todas nós mães que temos filhos em escola, não quero falar sobre isso para não trazer atenção, né, sobre essas coisas, mas eu só quero dizer pra vocês que vocês estão no meu pensamento, que vocês estão nas minhas orações, tá? Não desistam da educação, não desistam de estar na escola, fazendo o que acreditam, fazendo um bom trabalho, busque ser melhor sempre, se aprimorar sempre, dar o seu melhor, tá? Mas que Deus possa nos abençoar, possa nos proteger e que todos possam ficar em paz e tranquilos, tá bom? Beijo grande no coração, fiquem com Deus.